Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui, chegando com mais um vídeo do canal do Interferência de Passe. Bora falar um pouquinho sobre essa semana 16, que foi uma rodada pra lá de espetacular, que teve muito jogaço, teve mais classificados para a pós-temporada e, é claro, muita coisa pra gente conversar aqui no destaques da rodada. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você já se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo pra continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe, beleza? Dito isso, vinheta na tela e bora falar de NFL. Bom, meu povo, bora começar então com a nossa lista do lixo ao luxo, pra gente falar aqui sobre as piores e melhores performances da semana 16. E, é claro, começando com a lista do lixo, com os piores da rodada. E dessa vez serão apenas 2 mencionados na lista do lixo, beleza? Mas bora começar falando aqui do Brady Cook, quarterback do New York Jets. É um cara que a gente não tem expectativas altas pra ele, é por isso que ele é um quarterback reserva na liga, até por conta de sua limitação tanto na técnica quanto também na capacidade de estender as jogadas e conseguir ler as defesas, etc. Ele é um quarterback que pode até servir como um quarterback, não como um backup decente, mas obviamente não como um quarterback titular da liga. E a performance contra o New Orleans Saints deixou isso muito claro. Foram apenas 188 jardas, não lançou nenhum touchdown, teve apenas uma interceptação, tudo bem, porém sofreu 8 sacks. É claro que nem tudo é culpa dele, o conjunto do New York Jets não é muito bom, é um time que já abraçou uma reconstrução, né, enviou seus melhores jogadores para outras equipes, já tá entendendo a sua situação nessa temporada regular que já tá na reta final, então é claro que é um time que a gente não espera muita coisa, que a gente sabe que é um dos piores times da NFL no momento, e o Brady Cook, ele acompanha o nível do restante da equipe, né? E esse jogo contra o New Orleans Saints deixou isso bem escancarado, ele não teve um bom jogo, como eu falei, né? Passei um pouco aqui bem por cima dos números dele, e eu acho que é justo abrir a lista do lixo com o Brady Cook aqui, o QB do New York Jets. E o segundo mencionado aqui é o jogo terrestre do Detroit Lions, e isso sim é uma surpresa, até porque eu sou um grande fã da dupla de running back do time de Detroit, o Jahmyr Gibbs e o David Montgomery, porém eles foram totalmente anulados pela defesa do Pittsburgh Steelers. É claro que isso aconteceu muito por conta da falta de equilíbrio nas chamadas ofensivas. Na minha opinião, não é o ideal você colocar o Jared Goff para lançar 50 ou mais bolas por jogo, porém foi o que aconteceu nessa partida. O quarterback de Detroit teve 54 tentativas de passe no jogo, e por mais que ele tenha ido bem, isso não é o ideal, como eu falei. Os 2 running backs do time de Detroit somaram para apenas 15 jardas totais pelo chão durante o jogo todo. E assim, eu não consigo colocar isso tanto na conta dos running backs, mas sim nas chamadas ofensivas. E por isso que o segundo mencionado não é a dupla de running backs, mas sim o jogo terrestre de Detroit, que realmente foi patético, foi totalmente improdutivo nessa partida, foi realmente abandonado ao decorrer do jogo, e na minha opinião isso culminou muito para essa derrota do time dos Lions para o time do Pittsburgh Steelers na semana 16. Bom, meu povo, bora seguir então com a lista do luxo pra gente falar aqui de quem performou bem na semana 16. Eu quero começar falando do Matthew Stafford, que já é uma figurinha carimbada aqui na lista do luxo, porém não tem como ficar sem falar dele. O cara tá realmente jogando uma barbaridade na temporada, e não é à toa que ele é o frontrunner na corrida pelo MVP, até porque lançar mais de 450 jardas contra a defesa de Seattle não é para qualquer um. Ele realmente desfilou em campo, fez chover em Seattle, teve muita compostura no pocket, passes lindos, maravilhosos, lançando a bola em profundidade, alimentando o Puka Nacua, e tudo isso na ausência do Davante Adams, que é o seu melhor alvo na red zone, e com um jogo terrestre que foi limitado. Essa é a verdade. Se você parar para ver os números, né, a média de jardas corridas pela equipe de Los Angeles não foi nada espetacular, e a defesa de Seattle fez sim um bom trabalho contra os running backs dos Rams. Mas ainda assim, juntamente com o Sean McVay, que é a mente ofensiva mais brilhante da liga, o Matthew Stafford tem mostrado a cada semana que ele é um cara sensacional, e no alto dos seus 37 anos, demonstrando pra gente aí o altíssimo nível de futebol americano. Então, independente do resultado, o camisa 9 do time de Los Angeles deu um show na quinta-feira, e ele que abre a lista do luxo da semana 16.
E o próximo nome é o brazuca Cairo Santos, kicker do Chicago Bears, que teve uma participação pra lá de fundamental na virada do time de Chicago contra o rival de divisão, o Green Bay Packers. E assim, antes de tudo, mostrando muita potência na perna, essa é a verdade, acertou todos os 3 field goals, debaixo de muito vento, como é de costume lá em Chicago, inclusive um field goal longo, tá bom, de 51 jardas, não é nada simples chutar um field goal a essa distância, e o Cairo foi lá, deu conta do recado, e o mais impressionante, executou muito bem o onside kick, e claro, contou com a sorte, o Romeo Doubs vacilou ali, deixou a bola escapar, mas também a gente tem que dar, sim, valor ao Cairo Santos, que teve ali uma execução pra lá de espetacular no onside kick, o time de Chicago recuperou, né, um momento importantíssimo da partida, encaminhou o jogo para a prorrogação, onde o time acabou virando a partida, vencendo o jogo contra o rival de divisão, o jogo mais importante de Chicago aí nas últimas temporadas. E se o time dos Bears venceu este jogo, é muito por conta do Cairo Santos, então mais do que justo a gente exaltar o nosso brasileiro, colocando ele aqui na lista do luxo da semana 16. E pra gente fechar a lista das melhores performances, Trevor Lawrence, aqui com chave de ouro para fechar a lista do luxo, ele que emplacou mais um grande jogo, né, já tinha tido um jogo absurdo na semana passada, porém contra uma equipe ruim, e se a gente tinha um pouco de desconfiança, muito por conta dos adversários que o time do Jaguars vinha enfrentando, agora a gente não pode falar isso, até porque o Trevor Lawrence teve uma baita partida contra o Denver Broncos, o atual líder da conferência americana, dono de uma defesa top 3 da NFL, né, na minha opinião, uma defesa fortíssima, que pressiona, que saca o quarterback, tem uma secundária pra lá de competente, que também sabe roubar a bola do adversário, mas ainda assim, o Trevor Lawrence teve um jogo pra lá de espetacular, com 279 jardas lançadas, em 23 passes completos, 3 touchdowns e um rating espetacular de 115.4. E vale mencionar, a defesa do time de Jacksonville também vem fazendo um ótimo trabalho, é uma das melhores defesas parando o jogo terrestre, e somado com as performances do Trevor Lawrence, que vem melhorando semana após semana, isso acaba tornando o time dos Jaguars uma das equipes mais quentes da temporada no momento, e é válido a gente ficar de olho nesse time na pós-temporada. E é isso, e agora bora para as menções gerais da semana 16 para fechar o vídeo. Bom, meu povo, bora aí fechar os destaques da rodada dessa semana, falando aqui das menções gerais desta rodada, e não tem como não falar dessa virada histórica do time do Seattle Seahawks. Era o jogo mais importante da temporada para ambas as equipes, né? Até porque valia a liderança da NFC West, a liderança da Conferência Nacional, e o time de Seattle mostrou duas qualidades que não pode faltar em nenhum time, na verdade não pode faltar em nenhum atleta, né? Independente do esporte, seja futebol americano, seja futebol da bola redonda, seja judô, sei lá, enfim, não pode faltar em nenhuma pessoa que quer competir no esporte, que é garra e resiliência. Como eu falei, jogo muito importante contra o principal rival de divisão, o time a ser batido na liga no momento, o time que tem um provável MVP, um ataque pra lá de explosivo, que tem um corpo de recebedores muito bom, tudo bem, o Devante Adams não jogou, mas o Puka Nacua a cada semana vem mostrando que é um wide receiver dominante na liga, uma defesa que tem muito talento no front também, e o time de Seattle jogando em casa, ainda assim sendo zebra. O jogo, ele teve contornos dramáticos, ele começou de uma forma totalmente desfavorável para o time da casa, o time dos Rams. Depois do primeiro drive, passou a tomar conta da partida, chegou a abrir 30-14 no início do último período, e as coisas iam se encaminhando e realmente parecia que se tornaria uma lavada para o time visitante. O torcedor no Lumen Field já estava cabisbaixo, já não acreditava na vitória, mas aí que entraram essas duas qualidades que eu mencionei. O time volta para o jogo numa jogada espetacular do Rashid Shaheed, no retorno de punch. Depois mais uma jogada espetacular no end around do mesmo jogador para ganhar muito território. A defesa faz ajustes, volta a jogar com muita empolgação, com muita intensidade. Começa a conseguir pressionar e incomodar o Matt Stafford, que mesmo sem ser sacado na partida, foi incomodado. A defesa de Seattle começou a conseguir forçar
punches, o que foi muito importante. E o Sam Darnold e o ataque do time de Seattle, que não estava jogando nada, principalmente o quarterback, deu a volta por cima, esqueceu todos os erros que cometeu e voltou com uma outra mentalidade. Deu realmente a resposta, fez um bom segundo tempo. Jackson Smith-Njigba, que estava zerado no primeiro tempo inteiro, recebeu quase 100 jardas, teve um touchdown também. O time de Seattle, então, leva a partida para prorrogação, não se abala com o novo touchdown do time de Los Angeles, marcha em campo, anota um touchdown, e aí na jogada derradeira, com muita coragem, converte a terceira conversão de 2 pontos na partida, dando a vitória para o time da casa. O torcedor, então, no Lumen Field explode, muita gritaria, comemoração e com muito merecimento, essa é a verdade. Foi um jogo complicado, o time não jogou nada bem o primeiro tempo, mas além de talento e disciplina tática, você ter muita garra, ter resiliência, ter insistência é muito importante no esporte. E o time de Seattle demonstrou isso. E se tem uma frase que eu possa usar para resumir o que foi o time de Seattle no jogo de quinta-feira, é uma frase famosa que diz que a vontade de vencer tem que ser maior do que o medo de perder. E foi isso que eu senti no time do Seahawks do Thursday Night Football. Se o time manter essa mentalidade, fazer alguns ajustes importantes, sim, tanto na defesa, que não teve um jogo como vinha tendo durante a temporada, o ataque também que precisa voltar a ter um melhor ritmo, e juntamente com essa mentalidade, o time vai muito longe, sim. Esse jogo mostra que é um time preparado para vencer hoje na pós-temporada, mostra que é um time que tem que ser respeitado, que é um time contender ao Super Bowl, sim, e eu acho que não tem como a gente não mencionar, né, porque foi realmente algo histórico. O time de Seattle nunca na história tinha conseguido reverter um placar perdendo por pelo menos 15 pontos no último período. Foi a primeira vez na história da franquia. E isso é muito grande. Então, vale a menção aqui para esse time de Seattle, que agora é líder da NFC West, agora é líder da Conferência Nacional e depende apenas de si para ter a folga da conferência, e é um time que eu acredito que vai sim fazer muito barulho na pós-temporada. E o pior jogo desta rodada, mudando um pouco o clima, é a partida entre Minnesota Vikings e New York Giants, jogo que ficou com um placar de 16-13 para o time dos Vikings. Foi um jogo duro para quem assistiu, essa é a verdade, né? Salvo o jogo terrestre das equipes, que foi interessante, né? Os dois times conseguiram correr bastante com a bola, e isso é interessante, isso é muito legal. Porém, fora isso, os ataques não entregaram nada. Os dois quarterbacks, ou melhor, os 3 quarterbacks, né? O Jackson Dart, pela equipe dos Giants, teve um jogo muito ruim. O J.J. McCarthy também não teve um jogo interessante. 9 de 14 pro quarterback dos Vikings, 108 jardas, uma interceptação, foi sacado. Chegou a sair da partida, entrou o Max Brosmer, que completou ali 7 de 9 passes, mas apenas, né, pouco mais de 50 jardas, não impactou na partida, só conseguiu pelo menos manter o placar favorável para o time de Minnesota, que venceu a partida fora de casa, mas ainda assim, né, não convenceu, o que deixa as coisas fáceis para as defesas, que tiveram uma boa partida, não conseguiram forçar tanto os turnovers assim, mas pressionaram bastante os quarterbacks adversários. Foi um jogo com vários sacks, né, mas como eu falei, não foi um jogo divertido para o público, mais casual. Então eu acho que é justo colocar a partida lá em Nova York como a pior partida da semana 16. E pra gente fechar o jogo, voltar a falar do jogo entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, porque não tem como. Foi o melhor jogo da semana 16. 38 pro time de Seattle, 37 pro time de Los Angeles. Um jogo que, como eu falei, se encaminhava para uma surra. O time de Seattle dá a resposta, empata. Temos prorrogação, o time de Los Angeles vai lá, mais um touchdown, teve uma performance espetacular do Matt Stafford, Puka Nacua passou das 200 jardas na partida, a ausência do Davante Adams nem acabou influenciando muito, porque o Puka Nacua jogou muita bola, e principalmente esses dois caras deixaram o time dos Rams em condição de vencer a partida. Porém, como eu falei, a resiliência e a vontade de vencer do time do Seattle Seahawks prevaleceu. O time foi lá, marchou,
fez o touchdown também na prorrogação, converteu a terceira conversão de 2 pontos, venceu a partida. Foi um jogo pra lá de emocionante, pra lá de espetacular. O melhor prime time desta temporada até o momento, pelo menos. E é claro que vai ser o melhor jogo da semana 16. Bom, meu povo, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. E deixe aqui nos comentários quais foram os destaques da rodada na opinião de vocês. Quem que jogou bem, quem que jogou mal, qual foi o melhor jogo, o que vocês acharam das viradas, né? Seattle e Chicago venceram na prorrogação, 2 jogos espetaculares. O que vocês acharam aí da rodada como um todo? E por favor, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo para continuar ajudando no crescimento do canal. E também sigam o Interferência de Passe nas redes sociais que estão passando aqui na tela e eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo também, assim como as minhas redes sociais pessoais. Me sigam lá para a gente interagir um pouquinho, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo jogo, aquele abraço e falou, pessoal!